Então, se você está ouvindo isso daqui, é porque possivelmente você vai entrar como posso dizer aqui, no RPG, em que eu sou mestre. E o porquê desse áudio? Esse áudio aqui eu vou mostrar um pouco do que aconteceu no primeiro arco do RPG. Sim, o primeiro arco e todas as coisas. Eu posso dizer aqui que o não tá 100%, posso dizer que tá uns 55% iguais. E alguns detalhes, por causa da questão de tempo, eu já me esqueci. Mas eu vou tentar lembrar com o decorrer do áudio algumas coisas que aconteceram no mundo, no universo e tudo mais. Eu não sei quanto tempo vai ter isso daqui, mas eu vou tentar deixar uns 30 minutos. Se passar disso, acabou dando algum certo problema. E, e acho que daqui a pouco eu já vou começar. Então, se você estiver entrando aqui, se estiver escutando esse áudio, eu vou estar um pouco embananado porque eu tô meio em correria. Então me desculpe, mas eu vou tentar, ok? Beleza. Eu tô vendo aqui que mais ou menos o máximo que eu vou conseguir gravar é 1 hora. Então, beleza. Então vamos. Começarei pelo começo da jornada, onde que como eu posso dizer que um prólogo de todos os personagens da história até o momento. A primeira pessoa que eu vou contar era a Maga. Ela foi criada em um bordel, deixada lá quando bebê ainda. Ela foi passando o tempo naquele local, descobrindo mais sobre, como posso dizer, a vida em um bordel. E as coisas que as prostitutas falavam pra ela e esse tipo de coisa, ela meio que pegou um ódio sobre alguns homens. Então, podemos dizer que se você é um homem muito assim babaca, ela não vai gostar bastante. Até ela fechou. E então, essa é uma das primeiras coisas que podemos dizer sobre a personalidade da Maga. Ela não gosta tanto assim de homem. Com o passar nesse lugar, ela foi crescendo ali e por um certo tempo até chegou a trabalhar lá. Mas por um período de tempo bastante curto. Ela acabou parando de trabalhar lá quando alguns, como pode dizer, magos, alguns clérigos, paladinos, esse tipo de coisa, chegaram no bordel e acabaram queimando todo o lugar assim, e muitos de suas amigas e companheiras ali de trabalho, esse tipo de coisa, acabaram morrendo, assim matando as mães que criaram ela. Mas como ela estava jovem ainda, estava bastante nova, podemos dizer uns 19 anos de idade, o pessoal, os clérigos e algumas sacerdotisas assim mais velhas, algumas freiras mais velhas, acabaram pegando e a levando ela para a igreja. Assim, ela passou um tempo lá treinando para ser uma sacerdotisa, assim descobrindo muitos poderes de cura e algumas coisas assim de certa importância, mas claro, não é muita coisa. E um dia de oração, onde ela estava lá orando, um velho chegou e ficou observando ali sentado no banco. Quando ela não ligou muito para ele, mas quando esse velho não estava mais no lugar, e tudo que tinha-se agora era um pergaminho. Quando ela pegou e observou, estava falando algumas coisas, que ela estava prestes a entrar numa coisa muito maior do que ela, uma jornada, e falando sobre todos esses tipos de coisas, e falando para ela ir para um certo caminho, para seguir essa coisa. Essa foi a primeira personagem. Agora vamos para o segundo. Anão. Um jovem anãozinho criado ali aos lados de Gonablur foi treinado desde pequeno pelo seu tio, que o ensinou a lutar ele com um martelo e também sobre alguns itens e esse tipo de coisa. Com o passar do tempo, o seu tio acabou ficando doente e tendo que sair da loja, assim deixando ele no lugar, já que ele já era adulto, deixando ele no lugar, já como seu tio achava que ele poderia cuidar das coisas sozinho. Mas por um dia, ele acabou indo pra... eu esqueci agora. Um dia, um Goblin chegou pra ele e falou: então, eu tenho umas mercadorias para você. Gostaria de ir ali atrás para observar. O anão, sendo um pouco ingênuo no momento, aceitou a proposta do Goblin e foi atrás da loja
para ver o que ele tinha. E foi nesse momento que ele acabou sendo pego. O Goblin acabou desmaiando, matando acho que 2 amigos do anão também. E prendeu ele dentro da loja. Quando esse Goblin estava lá, ele acabou roubando o colar do anão, assim deixando ele meio bolado, o apagando. Quando seu tio voltou à loja, vendo o anão naquela situação, ele falou pro anão buscar o colar de sua família, um colar bastante importante para sua família, tinha fotos de sua mãe e pai ali. Acabou falando para ele ir atrás, que ele voltaria a cuidar da loja. E assim começou a jornada do anão. Mas antes dele sair, antes dele chegar assim em sua aventura, um homem misterioso entregou um pergaminho para ele, falando sobre uma tal jornada. E nisso já temos o segundo personagem. Iremos agora para o terceiro, Mike. Mike, um cavaleiro, mas começaríamos pela sua época de criança. Ele, mesmo quando pequeno, assim, vivia com sua mãe em uma vila. Era uma vila bastante alegre e feliz, ele não tinha problemas com esse tipo de coisa. E ele era uma criança bastante, como pode-se dizer, sem preocupações. Mesmo não tendo conhecido seu pai, ele se sentia feliz ali naquela área, não era uma coisa que perturbava ele. Até um certo dia, em uma noite escura e sombria, vários orcs acabaram chegando ali, matando todo mundo, matando completamente todo mundo do local. Sua mãe, percebendo que eles seriam os próximos, acabou o pegando e o jogando para a floresta para ele fugir, mas ela acabou não conseguindo. Antes dele entrar adentro na floresta, ele conseguiu ver ao longe assim um jovem orc. Naquela época, bem no começo de sua vida, podemos dizer uns 16 anos, se não um pouco menos. E ele conseguiu ver o Bardock matando a sua mãe. Isso, naquela época, para uma criança, encheu de fúria, encheu de raiva. Mas ele teve forças o suficiente para conseguir fugir ali daqueles orcs. Quando já passado por essa situação, uma velha senhora acabou encontrando e cuidando dele até quando ela ficou numa idade avançada e acabou morrendo por causa de uma doença. Mas nisso o grande Mike já era crescido, já estava entre seus 18 a 21 anos. Ele já estava forte o suficiente para viver sozinho. Mas por questão de tentar seguir seu sonho e se vingar do Bardock, ele entrou pro exército dos reis ali, da área. Reis não, um rei da área. Ele foi lá treinando, mas por perceber a maldade que aquele exército, que poderia se dizer que era do bem, tinha, a crueldade que eles faziam com as pessoas e tudo mais, e até alguns soldados novos, assim como o Mike, acabaram se matando por, como pode-se dizer, bullying, algo desse tipo, meio que ele acabou saindo daquele lugar e seguindo como se fosse um cavaleiro renegado. Um dos problemas que Mike tinha na época, e que foi bastante de zoação dentro do exército ali, foi os seus dentes, que eram completamente tortos. Seus dentes eram horríveis, tortos, era tipo uma porta assim quebrada, era o dente do maluco. Ele acabou saindo de lá como cavaleiro renegado e seguindo a sua jornada, que ele não sabia aonde, um velho misterioso acabou lhe entregando um pergaminho falando que sobre o passado dele, esse tipo de coisa ele não entendia, mas falava que ele teria que seguir uma jornada. Toda vez que o Silvério entrega esse pergaminho, ele acaba sumindo, tá? Só para contextualização. Então, quando o Mike percebeu, o Silvério já não estava no lugar, ele já tinha metido o pé. Assim, foi a terceira pessoa do grupo. Vamos agora para a quarta. Um orc novo, feliz, que vivia em uma vila orczinha, muito alegre, um ótimo lutador desde novo, um excelente lutador, um dos melhores de sua vila. Mesmo sendo pequeno, ele sabia se cuidar. Infelizmente,
a sua mãe já tinha morrido e o que cuidava era do seu pai e seu irmão. Foram as duas pessoas que mais cuidavam dele. E vou passar um puta rascunho porque esse personagem já tá morto. É um puta rascunhozaço. Acabou invadindo lá a área lá. Acabaram matando o pai dele. Esse orc acabou sendo pego. Ele acabou sendo pego assim, levado pra uma área. E seu irmão, que não conseguiu salvá-lo, e apenas viu ele sendo sequestrado. Então esse orc, que era um ótimo lutador, passou a vida toda presa, podemos dizer um clube da luta, sendo treinado e lutando com vários guerreiros. Até o dia que acabou acontecendo um motim e ele conseguiu fugir. Então quando ele conseguiu fugir, ele decidiu que eu ia atrás do seu irmão, que ele só tinha lembranças boas. Agora vamos para 5 guerreiros, o bardo. O bardo, sendo carismático desde pequeno, ele era príncipe, filho de alguns reis ali da área. Criado desde novo para saber bastante sobre diplomacia e esse tipo de coisa. Infelizmente, ele nunca teve uma queda muito grande por essa área, sobre política. Ele gostava muito mais de pegar seu violão e ficar tocando músicas e alegrando pessoas em bar e coisas desse tipo, taverna. Infelizmente, todo mundo tem história triste, é foda, né? E infelizmente, por acaso da vida, quando ele estava no castelo, o seu pai, que o tanto gostava dele, e tanto falava que ele tinha que ser uma coisa na vida, não um bardo qualquer de taverna, estava morto. Ele não entendeu muito bem, mas quando percebeu, ele conseguiu ver vários cavaleiros do reino inimigo atacando o castelo, pegando tudo, matando alguns servos, esse tipo de coisa. Um cavaleiro específico que deu a entender que era a verdadeira pessoa que tinha matado seu pai, ele acabou perseguindo o bardo. E o bardo só foi salvo por um cavaleiro que seguia muito as palavras de seu pai, que deu a vida para o bardo sair pela janela, mas acabou morrendo. Desde aí, o bardo acabou vivendo como refugiado, tocando em tavernas, esse tipo de coisa, mantendo em segredo o seu nome e apenas vivendo aí pela música, não tendo muito o que fazer. Aí já foram 5, tá? Falta 2. O caçador. Caçador. Um homem de poucas palavras na época. Um excelente guerreiro que pegava seu machado e matava todo mundo. É o caçador. Então, passou por suquinho de merda. Caralho, que suco ruim. Tá. E quando o caçador, ele sendo um hábil guerreiro, ele sempre subia montanhas para caçar alguns animais ali, veados, alguns animais lendários que poderia se ter ali naquela época do ano, que era mais ou menos, que era naquela época do inverno. Ele ia ali, matava algumas pessoas, mas teve um dia que quando ele desceu a montanha, ele viu toda a sua vila destruída, mas nenhum sinal de sangue, nada, ela estava completamente destruída, mas nada de sangue, nada desse tipo de coisa. Ao correr em direção à sua casa, ele, chegando lá, não conseguiu encontrar a sua família, a sua filha e sua mulher, assim o deixando ele desesperado. Tá? Eu não sei se tem mais coisa na história do caçador, realmente não me lembro, me desculpe. E quando uma das pessoas ali, embalação. Tá, um velho lá de novo chegou pra ele e deu um pergaminho, falando que se ele quisesse encontrar de novo a sua filha e mulher, deveria seguir uma jornada que levaria eles, que o seu caminho estava propício a uma certa área. Nisso já fomos 6 pessoas, eu sinto que tá faltando uma. Já foi o anão, já foi a maga, já foi o caçador, o cavaleiro, elfa, acho que é a última, elfa, não, a sua vida foi tranquila e de paz. Nada, muita coisa, tipo, gigante aconteceu em sua vida. Nada, algo muito magnífico. Ela foi treinada e foi apenas isso. A única coisa que temos a dizer
sobre a elfa é antes mesmo dela ter realmente ter abrido os olhos a esse mundo. Os elfos normais estavam em uma guerra com os elfos negros, assim matando, tendo uma guerra de rixas. Com os elfos acabaram descobrindo o lugar onde todas as horas os elfos negros se reuniam após a batalha. Então, depois de uma batalha que os elfos atacaram lá uma região, os elfos normais foram para esse local e pegaram todos eles em um momento de descanso e calma, assim matando muitos elfos negros, quase em extinção. Antes de todos os elfos negros acabar, o rei que estava ali falou para o outro para ele cuidar da sua filha recém-nascida, a elfa negra. A elfa negra, que assim deixando para os elfos normais, mas todos os outros elfos negros acabaram sendo executados, mortos, assassinados. Então a elfa negra, criada por os elfos normais, teve toda uma vida calma e tranquila, a sua adolescência até a vida adulta, que foi quando ela decidiu partir para uma aventura. Foi quando ela decidiu partir para uma jornada. Em uma festa de despedida que fizeram para ela, um homem desconhecido, que não deu para ver o rosto, entregou ele um pergaminho falando sobre aventuras, esse tipo de coisa. Então, é isso. Podemos dizer que esse é o rascunho sobre todos os personagens do primeiro arco. Pode-se dizer que é um rascunho assim de todos os personagens, todas as coisas que aconteceram, e é isso, ok? Beleza, e só isso deu 16 minutos. Tá bom. Agora vamos em questão da história, realmente, a narrativa, esse tipo de coisa. Que todo mundo tem em comum, todos têm em comum, é um homem desconhecido entregar esse pergaminho e desaparecer. Eles não sabem o nome, quem é ou sequer o rosto. Então, isso é um dos mistérios. Agora, vamos lá. Como eles se encontraram? O cavaleiro, sendo os primeiros a chegar na taverna do local, foi abrindo a porta logo arruaceiro, entrando sem nem querer saber. Ele foi andando, até que sentou no banco ali e pediu uma bebida. Ele começou a beber com um pergaminho em sua mão, um manuscrito ali em sua mão, a carta que tinha recebido de um velho desconhecido. Ele estava lendo aquilo dali, quando de repente um jovem caçador entrou na área. Observando tudo ali, ele foi e sentou no banco do lado do lado do cavaleiro. Ele, em uma sensação de reflexo, acabou percebendo o pergaminho, que parecia que de todos os outros era diferente, tinha um tom amarelado muito parecido com o dele. E nisso ele foi puxar assunto do porquê desse pergaminho. Um homem que já estava ali na área observando aquelas duas pessoas, vendo a conversa deles e tudo mais, acabou analisando ali e se aproximou, forte e hábil, sentou do lado desses dois homens, mais ou menos assim dos seus lados, enquanto eles conversavam, e disse: "Parece que vocês têm o mesmo pergaminho que o meu." Quando eles olharam para trás, um enorme orc, assim, segurando o pergaminho na direção assim deles. Foi chegando mais pessoas, até que finalmente estavam todos os sete no local. A maga, o orc, o bardo, o cavaleiro, o anão, a elfa e o caçador. Todos ali, e todos com uma coisa em comum: o tão famoso pergaminho que um velho desconhecido tinha dado. Eles, em uma questão de dúvida, tentaram saber se aquilo era um plano, uma piada, algo desse tipo, mas nada que realmente demonstrasse se que era ou não. Mas como todos estavam ali reunidos por motivos, como eu posso dizer, por alguns certos motivos, outros nem tantos assim, eles decidiram se reunir para seguir uma jornada.
todos em busca de suas coisas perdidas e isso mais. O anão estava lá para tentar achar o seu colar. O caçador estava lá para tentar achar sua família, a sua mulher e filha. O cavaleiro queria matar Bardock. O orc queria encontrar seu irmão. A maga tentava saber quem era aquele homem e ela estava tentando seguir uma jornada, tentando conhecer o mundo, assim como a elfa, que queria tanto saber sobre as coisas do reino, o lugar onde ela vivia. Acho que tem mais um, estou esquecendo, são 7 pessoas, eu sempre me esqueço, me desculpa. E é isso, todos estavam ali reunidos por os objetivos. E o bardo só queria. O bardo. Como eu posso dizer? O bardo, eu esqueci do bardo. O bardo só queria estar ali, se divertir, ficar ali alegre, queria tocar uma musiquinha. E ele achou que andar com aquele grupo poderia causar boas músicas. Então, todos estavam reunidos. Todos estavam unidos em apenas um objetivo. Que era seu objetivo próprio e foda-se do outro. Então, eles, já em seu ápice, em seu momento, saíram do local, tentando descobrir para onde seria o caminho que eles teriam que seguir em sua jornada. Ao perceber nos pergaminhos, todos perceberam que tinha uma letra ao longe, tipo de todas as palavras, uma letra perdida. Um tinha um N, o outro tinha um O, aí outro tinha um R, aí um T. Aí tava tudo muito confuso. Eles ficaram tentando desvendar o que era aquilo, o que aquilo queria dizer, o que tinha para dizer. Até que finalmente o bardo, tendo uma ação perspicaz, uma ação muito inteligente, acabou percebendo que se você pegasse todas as letras, dizia leste. E para aí eles foram ao leste, seguir que era a direção de sua jornada. Ao conversar com uns camponeses ali perto, tentando saber o que tinha ao leste, eles acabaram revelando que tinha uma cidade ao leste. Eles, sabendo que ia demorar bastante tempo até chegar lá, decidiram roubar uns cavalos. Algumas pessoas conseguiram entrar no cavalo ali como poderia dizer, era um cavalo que transportava coisas, então tinha uma carroça atrás, assim, tampada. Alguns deles conseguiram entrar e comandar um pouco o cavalo, mas algumas pessoas já tiveram dificuldade ao entrar no stealth dentro da carroça. E nessa meio que problema, o dono acabou vendo que ele estava sendo roubado. E nisso avisou os guardas. Os guardas, em toda velocidade, subiram em cima de seus cavalos e começaram a seguir em toda a direção para esses homens. Eles foram, e sim, começou uma perseguição a cavalos. O caçador conseguiu matar alguns, a maga conseguiu soltar algumas fireballs. O cavaleiro tentou fazer o que deveria, e o caçador pulou em cima de um lado, quase morreu ali, pulou por cima de um cavalo ali, quase morrendo, mas foi suficiente, ele conseguiu sobreviver, ele conseguiu ali raciocinar, ter um raciocínio lógico ali e conseguiu sobreviver. Nessa aventura alucinante, a corrida a cavalos, quase todos morrendo, eles acabaram chegando perto de um penhasco, um grande penhasco que tinha ali na área. Alguns deles pularam imediatamente, mesmo com a velocidade alta do cavalo. Alguns conseguiram cair bem ali em um lugar que não machucava tanto, já outros não tiveram tanta sorte. Uns mesmo demoraram para pular, e quando pularam já estavam quase no pé do penhasco. Algum deles caíram e conseguiu se segurar, e conseguiu voltar após a ajuda dos outros. E nisso acabaram se machucando bastante mesmo. Ao andar, ao eles conseguiram se recuperar, passar um dia todos ali usando magias de cura, e conseguiram se recuperar de toda a situação, de toda coisa que foi aquilo dali. Eles conseguiram finalmente se recuperar e seguir jornada à cidade ao leste. Eles foram caminhando
caminhando, 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 até que finalmente chegaram à cidade. Eles, cansados, com sono, com fome, e, como podemos dizer, desidratados, perceberam que teria que ter um lugar para dormir. E nisso o bardo chegou na pessoa mais próxima, usando o seu magnífico charme, falando com ela. Quando eles se falaram ali um pouco para tentar entender melhor a região, o bardo conversou com a pessoa falando se tinha um motel ali, uma taverna, algo que eles poderiam dormir e comer. Com o seu belo carisma, o homem acabou falando: então, parece que está tendo uma promoção ali do lado. Uma nova taverna barra hotel para vocês dormirem. E como é hoje, é completamente grátis. E logo isso foi uma felicidade a todos os aventureiros. Eles não pensaram duas vezes. Se levantaram, alguns sentados no chão se levantaram e foram direto em direção a esse lugar. Chegando lá, fizeram uma reserva. Comeram, se divertiram, dormiram, treinaram um pouco suas habilidades na espada e tiveram um certo momento de alegria, um certo momento de paz, de prosperidade ali. Quando chegou a noite no local, eles ficaram... O anão, acho que a elfa e mais um desconhecido estavam acordados no momento. E eles foram andar em torno do hotel. Quando isso aconteceu, o anão, olhando para o lado, conseguiu ver o que ele tanto queria. O Goblin, com seu colar e uma adaga. Com o seu colar e uma adaga. Quando o anão observou isso, ele se encheu de fúria e começou a correr a toda velocidade em frente a esse Goblin, o pegando e batendo com toda a força na madeira, fazendo assim os dois caírem do hotel, bem no meio da rua, e uma briga começar ali. Todo mundo que saiu ali, o grupinho que estava com o Goblin, acabou saindo e observando a luta do anão com aquele Goblin, soco na boca, soco no estômago, arranhada pra lá, arranhada pra cá. Enquanto isso acontecia, a elfa e o cavaleiro estavam lá num local tentando pegar armas e esse tipo de coisa para ajudar o anão. Em um sono profundo, a maga, o orc e a elfa ou mais alguém, não me lembro, foi mal, desculpa. O bardo se encontrava em um lugar desconhecido, lutando com seres desconhecidos em uma espécie de sonho, em uma espécie de ilusão. Enquanto eles faziam isso, eles conseguiram ver aquele velho homem que tinha entregado o pergaminho. E ele falou para eles, esses três guerreiros, que se eles quisessem continuar sua jornada, se eles quisessem realmente conseguir seus objetivos, eles teriam que treinar e ser fortes, e que se alguma coisa acontecesse, ele interviria para tentar ajudar. Ele falou apenas isso, e quando se percebeu, os três já estavam acordando de novo, ouvindo barulhos de guerras do lado de fora, ouvindo barulhos de grito e soco. Quando a maga acordou com toda a rapidez, olhou na janela, estava o anão brigando com o Goblin. Eles conseguiram pegar todas as coisas ali que era necessário para fugir daquele local, porque estavam vendo que não ia dar certo ficar ali. Eles conseguiram em um esquema de, como podemos dizer, foi mal, desculpa. Eles conseguiram ali pegar as armas e ir pro lado de fora, ajudando o anão e alguns companheiros assim, até todo mundo do grupo estar realmente reunido. Quando eles estavam ali lutando um pouco e tentando fugir, eles perceberam que sua necessidade de fuga ficaria mais ausente. Isso porque ao fundo estava vindo uma cavalaria enorme, do mesmo coisa que tinha atacado ele antes, que ele tinha visto eles roubarem. Então eles estavam sendo perseguidos.
Os sete, ficando na dúvida de como iria escapar, tiveram uma brilhante ideia. O caçador, tentando dando um assobio ou algo desse tipo, conseguiu chamar cavalos para eles conseguirem sair dali. Eles montaram com toda a velocidade e começaram a cavalgar, mas nisso os cavaleiros já estavam muito próximos. A maga, raciocinando, tentando saber o que fazer, ela olhou para o lado, tentou com toda a força criar uma espécie de bolha de vento, e nisso ela usou, fazendo todos os guerreiros ali próximos e alguns cavaleiros atrasarem mais a chegada deles. Ela subiu no cavalo e começou a cavalgar em toda velocidade em direção à Floresta Negra. Eles foram cavalgando, 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 até que finalmente conseguiram chegar lá. Quando eles chegaram na Floresta Negra, à noite, conseguiram tirar uma espécie de cochilo ali por um tempo, até que finalmente eles ficaram cansados. Tipo, eles tiraram cochilo assim, cansados, e quando acordaram, eles ouviram a floresta, os pássaros cantando, o som de rio assim passando perto da área, os passarinhos cantando e tudo mais. Eles sentiam que estavam em um lugar hostil, mas ao mesmo tempo parecia um lugar muito belo. Um lugar, como podemos dizer, bonito. Naquela época, eles tinham a mínima ideia do que estavam perseguindo ele, os cavaleiros que estavam perseguindo ele. Até que, com o passar do tempo, eles descobriram que era Garen. Garen era o líder daqueles cavaleiros. Seguindo sua jornada na Floresta Negra, eles estavam se lembrando das coisas que ouviram na taverna barra hotel em que eles estavam, e alguns contos ali da área enquanto saía da cidade, cavalgavam pela cidade, que eram coisas como um cavaleiro negro seguindo sua jornada a uma torre desconhecida que poderia dizer o que poderia revelar alguns tesouros. Observando aquela situação e o caminho que eles estavam seguindo, a maga conseguiu se lembrar de uma das coisas que aquele velho senhor tinha falado para ela no sonho, que para eles, todo mundo do grupo, seguir a Torre Vermelha e conseguir as relíquias de Merlin. Quando ela se lembrou disso, elas descobriram para onde deveria ir, para onde sua jornada deveria ir. A Torre Vermelha, pelas informações do que o bardo tinha conseguido, ficava depois da Floresta Negra. Então eles teriam que passar pela floresta até que finalmente conseguissem o que tanto queriam. Mas eles já tinham certeza que não seria uma coisa fácil, já sabendo que o Cavaleiro Negro estava indo para lá. Quando eles ficaram naquele dia ali, dialogando, conversando, à procura de itens, a elfa negra, andando em busca de itens, acabou encontrando uma mulher que lembrava muito a ela. Ao perceber, vendo aquelas orelhas pontiagudas e a cor da pele, ela tinha 100% de certeza. Era outra elfa negra. Nesse momento foi um espanto para ela, como se ela não se sentisse mais sozinha no mundo. Ela achava que toda a sua raça tinha sido extinta, mas agora vendo aquilo dali, ela sabia que poderia ter algumas pessoas. Em uma breve conversa delas duas, a elfa acabou descobrindo que essa outra, sua nova recém-chegada amiga, estava doente e que poderia morrer em alguns dias ou até mesmo horas. A questão de sua morte por essa doença era algo desconhecido. Não se sabe se era algo de genética. E assim a elfa conseguiu
o grupo conseguiu uma de suas conquistas: saber mais sobre saber sobre assim o grupo teve mais uma conquista. Enquanto o anão tinha conseguido seu colar na batalha, a elfa conseguiu saber que não estava mais sozinha nesse mundo. Seguindo a sua jornada pegando itens por ali, todos os aventureiros, eles decidiram dormir mais uma noite ali, antes de continuar sua jornada fora a ida fora da Floresta Negra. À noite, o cavaleiro, ouvindo algumas coisas ali na área, ele se levantou e foi andando em direção ao que parecia ser um enorme barulho. Quando chegaram e viram tudo, quando eles chegaram ali, eles viram algumas coisas ali na área, o cavaleiro, ele acabou percebendo que tinha um acampamento orc ali no lugar. Um enorme acampamento orc. Ele foi para trás e falou para seus amigos. Nas aventuras daquele dia, os seus amigos tinham conseguido uma espécie de upgrade. A maga tinha conseguido uma loba branca, enquanto o caçador, uma loba completamente negro. Um lobo completamente negro. Eles dois conseguiram lobos ali na Inquisição. A elfa conseguiu encontrar uma pessoa que estava ali. E todos agora estavam reunidos. Alguns conseguiram armas e escudos. Mas outros apenas ficaram na mesa. Eles também tinham lutado contra aranhas naquele dia, estavam um pouco cansados. Então eles estavam querendo dormir mais. Mas quando o cavaleiro chegou e falou que tinha um acampamento orc ali, eles perceberam que aquilo poderia ser um problema. Então, por uma questão de proteção, eles foram perto do acampamento e começaram a analisar, observando algumas coisas ali. Eles conseguiram olhar que tinha alguns prisioneiros ali, servindo como escravos para os orcs. E os orcs estavam se divertindo. Estavam meio bêbados e tinha um rio que passava por dentro do acampamento. Eles, não querendo muito ir por lá, mas sentindo que era uma espécie de obrigação e pensando nos itens que poderiam conseguir naquela região, eles foram e decidiram atacar o acampamento orc. E assim começou uma bela merda de aventura. O começo da aventura foi uma completa loucura. Ataques vindo de todo lado. O anão jogando bombas de fumaça nas pessoas. E tudo isso enquanto a elfa, nos planos que ele tinha tido, seguia com sua amiga por outra direção para tentar atacar o acampamento, pegar alguns prisioneiros. A batalha foi feroz e difícil. Algumas pessoas chegaram muito próximas da morte. O cavaleiro conseguiu matar alguns inimigos, a maga soltar alguns poderes. O anão conseguiu pegar algumas bombas e jogarem no meio da batalha. Isso prejudicando um pouco seus amigos, mas também os inimigos. Foi uma batalha árdua e difícil, complicada, astuta, mas com algumas certas dificuldades. Dificuldades essas que o nosso querido caçador teve bastante. Enfrentando um do que parecia ser um dos mais experientes orcs no lugar forte e alto, eles acabaram lutando uma luta mão a mão. E o orc saiu na melhor. Em algum momento, enquanto o caçador estava no chão, sendo socado a todo momento, levando porrada na cara, o sangue escorrendo no rio em que ele tinha sido levado, soco na barriga, soco na cara, e ele só conseguia sentir que ele ia morrer. Em um desses momentos de dor e fúria, ele conseguiu ouvir um grito. Ele não prestou muita atenção e continuou na batalha, e soco para todo lado, na cara e tudo mais. Ele sentiu ele conseguiu ver de novo esse grito de novo ao fundo, chamando pelo seu nome. Enquanto a elfa e sua amiga davam uma virada ali do lado para tentar salvar alguns prisioneiros,
Elas acabaram chegando no local e soltando alguns deles. Quando a elfa pegou e soltou uma flecha no orc que estava atacando o caçador. Nesse momento, enquanto a elfa tentava ajudar o caçador, sua amiga, a outra elfa negra, tinha acabado de morrer ali decorrida a sua doença, conseguindo salvar alguns prisioneiros, boa parte, mas ela já tinha morrido em decorrer de sua doença. Enquanto ela ia atacando ali, o caçador quase morria por aquele orc. Uma mulher acabou pegando a elfa e empurrando ela para a grade. Quando ela percebeu a atenção assim, por favor, ela estava gritando, por favor, ajude o meu marido. E assim conseguiram encontrar a terceira coisa, a mulher e a filha do caçador. O caçador só conseguiu se salvar por pouco naquela situação. Quando o seu lobo, que recém tinha pegado, conseguiu chegar ali na área e morder o orc. Mas nisso acabaram pegando. O orc pegou as duas bocas do caçador do lobo e começou a rasgá-lo, assim matando o seu lobo. O seu lobo deu a vida para salvar o caçador, que conseguiu ir até um lugar onde a elfa estava e encontrar sua mulher e filha. Assim, três personagens já conseguindo o que tanto queria. Em meio à batalha feroz e astuta, a filha e a mulher do caçador conseguiram sair ali em um lugar calmo, enquanto ele começou a controlar um exército de soldados, ex-prisioneiros, ex-escravos. Ele começou a liderar em uma luta. Do outro lado do acampamento, enquanto o cavaleiro lutava ferozmente com alguns orcs, ele conseguiu ver, enquanto tinha caído no chão, sendo derrubado, uma tenda assim. E lá dentro, observando tudo, matando alguns soldados que não queriam lutar. Ele conseguiu ver que quem estava lá dentro era nada mais, nada menos do que Bardock. Nesse momento, o cavaleiro se encheu de fúria e correu-se em direção ao inimigo com sua espada. Quando ele entrou no local, a luta foi intensa. Eles lutaram e o Bardock acabou dando muitos socos no cavaleiro, que não conseguiu resistir muito bem. Ele não estava conseguindo lutar muito bem. Quando foi chegando por reforço, ali algumas pessoas, o anão conseguiu chegar na área e ver quem é que estava ali. Quem era aquele, por quem ele estava lutando, e descobriu que era Bardock. Nesse momento, ele, numa luta difícil entre o anão e o cavaleiro tentando matar Bardock, chegou o orc, lutador, aliado deles. E quando observou com quem ele estava lutando, ele entrou em choque. Algo que deixou uma forte dor em seu peito. Ele conseguiu observar que Bardock, a tanta pessoa que eles estavam procurando, o orc que dizia ser sanguinário assassino, era na verdade o seu irmão. Nesse momento, ele sempre quis proteger mais seu irmão, sempre quis ter uma certa proteção ao seu irmão. E aquele grupo de pessoas que ele tinha acabado de conhecer não era tão relevante assim para ele. Então, ele meio que decidiu que ficaria do lado do seu irmão Bardock, em vez de lutar por eles. Quando a maga chegou com o bardo ali na situação, eles conseguiram ver que começaria uma grande luta. Enquanto os soldados de fora, os prisioneiros, estavam lutando contra alguns orcs, os poucos orcs que tinham sobrado no momento, eles começaram a lutar. A maga, a elfa e todo mundo ali da região começou a lutar contra o Bardock e o orc lutador. E o orc lutador, em um momento de fúria, conseguiu chegar ao bardo.
Quando ele viu o bardo ali na sua frente, usou seu poder mais forte, fazendo sua mão ficar completamente como se fosse envolvida em fogo, dando um soco na cara do bardo, derrubando no chão e dando vários socos consecutivos. Felizmente, o bardo não conseguiu sobreviver a isso. O cavaleiro, em um momento de agilidade, puxou a sua espada e conseguiu cortar a cabeça do Bardock, assim o matando. O orc lutador, se sentindo com medo, ao mesmo tempo muito triste, vendo a morte de seu irmão, avançou para cima dos aventureiros, que acabaram o matando. A luta foi difícil. A luta foi uma guerra, pode-se dizer, uma guerra imensa. Quando eles saíram dali e viram a população ali, as pessoas que tinham soltado eles, os aplaudindo como os verdadeiros guerreiros que eles eram. Eles se sentiram orgulhosos, se sentiram felizes por isso. Quando eles foram caminhando por um tempo, a maga conseguiu ver seu lobo, ali, sua loba, que ela estava desaparecendo no meio da batalha. Ela sumiu no meio da batalha. Quando perceberam de novo, uma espécie de ilusão, a loba dela e o lobo do caçador estavam meio que dançando, voando, quase se tocando assim. E quando eles finalmente se tocaram, tornaram-se uma forma humana e desapareceram. Conversando com algumas pessoas da área, tentando saber o que era aquilo que tinha acontecido, acabaram descobrindo que na verdade era uma lenda antiga que se tinha por ali, que duas pessoas tentando tentando fugir de acontecimentos, acabaram morrendo na Floresta Negra e acabaram sendo amaldiçoados para serem lobos. Só conseguiriam a sua verdadeira viverem juntos depois da morte. Então, meio que isso foi um alívio, porque eles sentiam que aquele casal agora estariam bem, mas foi ruim porque eles sabiam que não iriam mais ter seus aliados animais. Passando ali por um tempo, algumas pessoas já indo embora, alguns prisioneiros já indo embora. Tinha 3 ali completamente específicos, Vinícius, Douglas e esqueci, Marcos, o outro. Eles estavam ali bebendo. Quando chegou o anão, eles dividiram uma certa bebida e eles ficaram bastante gratos por aquele grupo ter salvo eles. Quando eles partiram, esses 3 partiram, o anão foi bater uma leve conversa com a maga. Os dois conversando numa malemolência para lá e para cá, sentia que estava um clima no ar. Então, a maga e o anão acabaram se pegando em uma tenda ali próxima, assim passando a noite. O caçador teve aquele momento com sua família, com sua filha, já um pouco crescida, e com sua mulher, o deixando ele com muita felicidade, com muita alegria. Então, aquele tempo tinha 1 dia, 2 dias que eles tiveram depois da batalha, foram um tempo muito bons para ele, mas que finalmente tinha que chegar ao fim. Todos eles perto para ir continuar essa jornada à Torre Vermelha, que poderia trazer tanta luta. Sua filha acabou lhe dizendo que em direção à Torre Vermelha tinha ido o Cavaleiro Negro com toda a cavalaria marchando para lá. Passou-se um tempo e todo mundo se despediu das pessoas que tinham se conhecido ali. O caçador se despediu de sua filha e mulher e seguiu viagem. Ele foi passando, caminhando, eles dois sentiam que eles poderiam morrer, que aquela poderia ser uma aventura boa, mas se eles não conseguissem, poderiam morrer enquanto ia em direção à Torre Vermelha. Com medo, com um pouco de dúvida, eles conseguiram chegar no local. E observando, eles conseguiram ver algumas das pessoas que estavam ali próximas.
E a maga e o anão tiveram uma ideia. Eles chegaram ali, conversando com algumas pessoas, decidiram que iriam, com um grupo, decidiram que iria vender água envenenada. Eles pegaram, colocaram água ali para vender e levaram para as pessoas e começaram a vender água envenenadas para alguns cidadãos. Nisso, boa parte, já que era uma área meio seca, assim, comprou a água e acabou passando mal e alguns deles acabaram morrendo depois de um tempo. O comandante daquela área ali, que estava comandando todo mundo ali enquanto o Cavaleiro Negro já estava dentro da torre Vermelha, era um homem, esse, que pelas histórias que o Bardo tinha contado para eles sobre um pouco de sua vida, era um homem que tinha matado o seu pai, era o comandante que tinha matado o seu pai. Eles ficaram ali, depois de venderem a água e verem um efeito, acabaram atacando. A elfa explodiu os barris que tinham por ali e tudo mais ali. Eles foram lutando até que finalmente a maga e o anão conseguiram solar o boss, o destruindo por completo, sem muita dificuldade, o matando, jogando para ele embaixo de uns buracos que eles mesmos criaram ali em um tremor. Após essa luta... Ai, caralho, meu joelho. Após essa luta, eles foram em direção